Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante e cada um tem que lembrar que é uma aula. E uma aula, para aquela aula fluir bem, também tem que ter a participação, tem que ter o interesse. E assim nós vamos trabalhando. Depois que conclui, então a pessoa fica mais enriquecida, porque o enriquecimento é de dentro. A pessoa é com ela mesma. Então nós temos que nos tornarmos enriquecidos. As coisas materiais têm muita importância, não está relacionado ao enriquecimento das coisas materiais, nem não ter as coisas materiais. Nós estamos falando de um desenvolvimento interno, porque nós sabemos assim que depois que aquele profissional qualificou-se na vida, ele vê a diferença que existe entre aquele que está iniciando e com ele que já se encontra há muito tempo na frente. Então o enriquecimento é essa qualidade interna também. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Falecido. Falecido é bem importante assim, porque nós já ouvimos falar muitas vezes de pessoas que apresentam nas casas. Aquele que tem uma sensibilidade, aquela mocinha no período de formação, normalmente com a mudança de hormônio, então num período da vida ela tem a possibilidade de ter uma irradiação diferente, então com essa irradiação diferente também tem possibilidade dela ver pessoas. É assim que é feito. Quer dizer que falecido é aquele que não se encontra com o corpo de matéria grosseira, mas ele tem o corpo de matéria fina. É o mesmo corpo que nós temos quando sonhamos. Então, nós tínhamos que lembrar assim, que existe uma coisa bem importante no nosso dia a dia, uma simpatia e uma antipatia. É muito comum usar o termo assim, o meu anjo da guarda não se dá com o anjo da guarda dele. Então quer dizer assim, que quando nós largamos o corpo de matéria grosseira, nós vamos ficar com aquele corpo de matéria fina. O enriquecimento é agora, é quando a pessoa se encontra com o corpo de matéria fina. Quer dizer que a pessoa pode ter sido um empresário muito bem sucedido, mas se ele não cuidou da continuação da vida, ele vai para a matéria fina empobrecido. É isso que nós precisamos de entender. Mas aquele que também não teve nenhum recurso financeiro, não quer dizer que ele enriqueceu-se na matéria fina. É isso que nós precisamos de entender. Então são valores diferentes. E esses valores é cultivado como a pessoa procura entender a continuação da vida. Como ela faz para conviver com os seus semelhantes. Então, uma referência bem importante, que muitas vezes nós, na nossa vida diária, nós valorizamos aquele pelo o que ele aparenta, pelo que ele apresenta. E depois tem aquela referência assim que a gente conhece muito. Muitos e muitos têm aquela casa que está sempre oferecendo uma hospedagem, está sempre oferecendo uma mesa posta. Quer dizer que aqueles que convivem com esse, não quer dizer que eles são nobres, polidos e coerentes. Mas aquele que está oferecendo a hospedagem, a mesa posta, teria que verificar o sentimento que aqueles estão emitindo. Então, quando uma pessoa larga o corpo de matéria grosseira, porque vence o tempo, porque todos nós temos um tempo para viver na matéria grosseira. Não está relacionado à idade da pessoa. Quer dizer que aquela pessoa, por ter largado o corpo de matéria grosseira, ela muitas vezes continua ali, perto daquele corpo que ela usou durante aquele período que ela se encontrava aqui. E é bem interessante, porque como a pessoa não fez nenhum trabalho com ela para a continuação da vida, e nós tínhamos que fazer esse trabalho, porque de onde viemos, aqui nós nos encontramos e para onde nós vamos.
que é bem importante a pessoa fazer uma relação, porque de uma maneira geral a pessoa foi levada em um templo, em uma igreja, assim que acabou de nascer. Dias depois, normalmente é feito esse trabalho. Se não fez esse trabalho com este viu que foi feito com muitos outros, e ele participou de muitos outros atos assim. Se esse não casou num templo, numa igreja, numa mesquita, ele participou de muitos outros casamentos que foram realizados nas igrejas, nos templos, nas mesquitas. Quer dizer que a continuação da vida, nós tínhamos que fazer esse trabalho por nós, porque durante a vida nós tivemos muitas confirmações da continuação da vida. É isso que nós precisamos de estar bem presente dentro de nós. E muitos já ouviu um ensino que fala assim, que aquilo que plantas hás de colher. Então a pessoa pode ter sido muito boa na matéria grosseira, procurando cumprir todas as leis, procurando viver de acordo com essas leis, mas se ele não fez um trabalho para a continuação da vida, assim que ele larga o corpo de matéria grosseira, ele fica surdo, ele fica mudo. E é bem interessante, porque aqueles com quem ele conviveu, mesmo dentro da moradia, como a sua mulher ou o seu marido, percebe que não tem finalidade a vida, porque todo o horizonte foi colocado em cima daquele que agora é falecido. Falecido é esta condição. Mas esse que se encontra agora como falecido está ouvindo aquilo que as pessoas falam. E ele quer falar para as pessoas que a vida continua, mas como ele se encontra com o corpo de matéria fina, e é muito diferente o corpo de matéria grosseira do corpo de matéria fina. Então aqueles com quem ele quer participar da continuação da vida não dá atenção a ele. E aqueles com quem ele hospedou, com quem aquele que ele os recebeu na sua moradia, ele agora vê que essas pessoas falam aquilo que eram. Ele não percebia como eles eram, mas agora ele está ouvindo aquilo que está sendo falado desse que morreu. Quer dizer que agora ele toma um susto. E muitas vezes aqueles com quem ele não deu atenção, ele vê que tem um valor diferente. É isso que nós precisaríamos de trabalhar conosco. Então, na nossa vida diária, na matéria grosseira, muitas vezes uma pessoa, outra pessoa, a gente ouve falando assim que decepcionou com aquele e aquele não correspondeu com a confiança que foi dada a ele. Acontece assim. No caso de um empregador, ele dá o cargo para uma pessoa e não deu a capacitação para aquele cargo. Ele deu somente aquele cargo. Quer dizer que aquela pessoa não foi feito um trabalho para que ela tivesse um desenvolvimento ou mesmo apresentasse um interesse para qualificar naquele cargo. Então, depois disso, ele não dá conta de corresponder. Aquele empregador, muitas vezes, fala assim, que ele não correspondeu. Numa outra escala, a gente vê assim que a pessoa está com pouco recurso financeiro, o tipo de vida da pessoa, e ela vem e pede um empréstimo. Acontece assim, que aquele empréstimo era para uma finalidade, mas como ela tem pouco recurso financeiro, ela tem muitas pendências anteriores que ela precisa de saldar. Ela vai e paga aquelas pendências anteriores. Com aquele propósito, agora ela não tem como devolver aquele empréstimo que foi feito. Então fala-se assim que aquela pessoa não correspondeu com a confiança que deu a ela. Não, a pessoa deu àquela pessoa uma confiança a mais, que ela não poderia receber aquela confiança a mais. Quando larga o corpo de matéria grosseira, depara-se com o que é verdadeiramente, não o que aparenta, mas o que a pessoa é. Como aquele falecido se encontra ali, vendo todo aquilo e ouvindo aquilo que as pessoas falam, ele agora fica então desiludido, porque a perspectiva dele, o sistema de confiança que ele colocou naquelas pessoas não correspondiam com aquilo que falavam e com aquilo que apresentavam.
Então, na nossa vida diária, nós temos que desenvolver uma sensibilidade, uma coerência, para que não tenhamos decepção, para que a nossa perspectiva esteja em lugar correto. Isso é para cada um de nós. Falecido é esta condição bem importante assim. Então, fica bem fácil de uma pessoa ver a continuação da vida. É só observar esta questão primária aí, que é colocar a confiança aonde tem a possibilidade de ter um respaldo. E depois tem aquela coisa bem importante assim, né? Aquela maneira que existe de transgredir o primeiro mandamento. A pessoa coloca outros valores. Coloca o valor na mulher, coloca o valor no marido, coloca valores nos filhos, coloca valores em outras coisas. Esqueceu do primeiro mandamento. Então a estrutura que nós tínhamos que ter, porque se nós frequentamos os ambientes de ensinos, de escola, então durante a nossa vida nós vamos ouvir que tem continuação da vida. Então a perspectiva da pessoa teria que estar naquela condição bem importante do primeiro mandamento. E nós conhecemos pessoas que vieram de outras localidades, de outros países, e que não sabiam falar a língua pátria daquela região, que migraram. Então, quer dizer assim, a esperança daquela pessoa está no primeiro mandamento. Essa reflexão de observar como nós nos encontramos. Se aquele falecido não fez nenhum trabalho de verificar a vida que ele estava tendo, que ele levou, de verificar a vida dos seus ascendentes, porque nós sabemos assim que quase todas as pessoas vieram de outra localidade, ou os pais vieram, ou os avós vieram. Dificilmente nós encontramos pessoas que os avós já pertenciam àquela localidade. Quer dizer assim, que nós temos esta condição de ter a esperança dentro de nós, mudando de localidade. Na continuação da vida, nós tínhamos que conhecer o caminho que nós vamos caminhar. É isso que é bem interessante assim, porque um comerciante, ele desenvolve uma sensibilidade para ver o produto que ele vai comprar para colocar naquele estabelecimento que vai ter uma rotatividade, porque ele tem uma despesa diária ali naquele ambiente de trabalho. A manutenção do ambiente, do aluguel, da luz, da água, de funcionários. Então ele não pode errar. Quer dizer que a mesma coisa acontece com muitas e muitas donas de casa. Ela tem que fazer o alimento que aqueles seus descendentes e aqueles seus contemporâneos vão alimentá-los e vão ficar felizes. Quer dizer que não pode ter erro. É isso que nós precisamos de entender. Falecido se descuidou na vida de matéria grosseira de conhecer os ensinos que foram ministrados para esse e que depois ele esqueceu, ou para os seus ascendentes que não teve tempo de fazer uma pesquisa, ele então não sabe para onde ele vai. Devido ao fato de não ter tido interesse nenhum, também ele vai gastar anos, dezenas de anos e muitas vezes séculos para ter dentro dele um despertar. Porque quando a pessoa larga o corpo de matéria grosseira, fica com o corpo de matéria fina. Então, se machuca, machuca o corpo de matéria fina. Isso é bem interessante. Do jeito que na matéria grosseira uma pessoa bate em pontas, em cantos, que machuca, também na matéria fina, com o corpo de matéria fina, na matéria fina, ele também machuca-se. Para esse que procurou trabalhar na vida de matéria grosseira, cumprindo todas as leis e tendo coerência com aqueles com quem ele trabalhava, não foi suficiente. Então quer dizer que ele vai ficar onde ele quer, porque o auxílio só apresenta quando a pessoa pede auxílio. Nós aqui na matéria grosseira,
nós temos o costume de querer ajudar o outro. Então a gente orienta o funcionário, a gente orienta o conhecido, a gente orienta, mas na matéria fina é diferente. A orientação é pedida, então ela é dada. Se não é pedida, ele fica. É respeitado o livre-arbítrio. Na matéria grosseira, então, a gente vai caminhando assim, de uma maneira geral, de qualquer maneira. Isso a gente vê já com a criancinha pequena. O adulto sabe que aquela criança pequena, ali dos seus 2 anos, 3 anos, ela precisa de ter um sono à tarde, ou um sono depois do almoço. E muitas vezes a criança, em vez de aceitar de bom grado, aceita depois que cansou, e o adulto insistindo com ela. A nossa tendência de relutar contra o natural já vem assim conosco. Nós somos assim. Dificilmente nós temos um agradecimento por aquele que nos deu uma orientação. Isso é bem grave assim. Então nós nos colocamos como se fossem iguais. Não somos iguais. Se fôssemos iguais, cada um tinha o seu clã. E a gente vai observando com os animais. Numa pequena escala a gente vê aquela dona de casa ali, com aquelas poucas galinhas, ela não tem 2 galos. Aquele criador tem a maneira de ter os reprodutores, porque entre eles se brigam e se matam. Quer dizer que o ser humano deveria apresentar-se mais desenvolvido um pouco, mais evoluído, e aprender pela compreensão. Não aprendemos, então vamos caminhando pela vida, batendo em cantos e pontas. É assim que nós fazemos. Com isso nós não temos tempo de ver o que é melhor para a minha vida. É isso que eu precisaria de entender. Devido a isso, quando larga o corpo de matéria grosseira, nós ficamos à mercê. E é bom a pessoa lembrar assim que a luz não vai nas regiões escuras. A pessoa é que tem que sair das regiões escuras para ir para as planícies, para onde tem a luz. A luz sempre apresentou o auxílio, mas a pessoa é que tem que ir ao encontro da luz. Essa naturalidade, é isso que nós precisamos de entender. E é bom a pessoa ir observando assim, que independente de cada um de nós, a nossa vida, ela é marcada, ela é registrada. Então o que acontece? De tempos em tempos, nós somos lembrados do comportamento que nós tivemos no período anterior. Se aquele comportamento foi bom, a gente fica feliz. Se foi um comportamento que não foi muito bom, então a gente também fica de uma maneira querendo fazer um resgate daquele comportamento. Na nossa vida interna, esse procedimento já vem com aquela clareza com os ensinos. Porque na época de Jesus, com as irradiações que ele emitia, era suficiente a pessoa ter fé. Mas agora, na época do juízo final, nós temos que lembrarmos que é com o conhecimento. Porque a gente vê assim que se a criança já reluta pequenininha para não dormir na hora que ela precisa, porque o adulto tem uma noção de como aquele corpinho precisa. Então, na fase de mais amadurecido, comportamos da mesma maneira. Com os ensinos, nós não procuramos ter um aprofundamento. Então, o que acontece? Nós vamos agregando as limitações dentro de nós. No período em que passarmos do corpo de matéria grosseira para o corpo de matéria fina, nós vamos perceber assim, que vamos ficar presos também a esse corpo de matéria grosseira, mesmo a pessoa percebendo tudo o que está acontecendo, ela mantém-se presa a esse corpo de matéria grosseira. Existe esse fio, que é bem importante assim. Esse ficar preso é porque não nos encontrávamos amadurecidos o suficiente para ter desprendido esse cordão que nos prende. E que muitos dão o nome desse cordão de um cordão prateado. Mas esse fio de ligação, ele existe. E também tem a continuação. Cada um tem que lembrar assim.
a polidez, a coerência, a bondade. E lembrar que o amor, ele anda junto com a justiça e com a pureza. Então não é somente a pessoa doar, porque se fosse somente doar os bens materiais, aquele que não tem bens materiais, então ficaria defasado. O doar é na boa vontade, é no sorriso, é na nobreza. É isso que nós precisaríamos de entender. Falecido é esta condição, que a pessoa vai perceber que ela já se encontra no leito da morte e vai perceber o seu corpo frio e ela vai perceber que não pode desvencilhar daquele corpo. E o mais grave é que vai ficar bem claro para esse falecido é que ele não fez uma observação coerente do jeito que ele estava irradiando, ele terá uma decepção. E ele vai vê-lo como ele é. Mas aí é culpa pessoal de cada um. Porque se para muitas coisas na vida, ou para quase todas as coisas na vida, nós acertamos, que é o caso daquele comerciante, que é o caso daquela dona de casa, que é o caso daquele que vai comprar uma veste, e se ele não está muito seguro daquela veste, ele chama um conhecido para ir com ele posicionar sobre a compra daquela veste. Então o que acontece com a nossa vida interna é muito mais importante, porque um período de 80 anos não é uma referência de uma existência. E tem muitas coisas bem importantes que nós precisaríamos de ter muito cuidado assim de observar que não é 80 anos o período da existência de importância. Porque se um nasceu miserável, se o outro já nasceu com muitas qualidades, com muitas habilidades, e aquele que está morrendo tem confiança do período em que ele viveu na matéria grosseira, o jeito que ele viveu, o conhecimento que ele adquiriu para a continuação da vida, ele agora se encontra em paz. Aquele outro que não dedicou tempo nenhum para ver a continuação da vida, além de ficar sem a saúde do corpo físico, fica agora sem saber para onde vai. Então a nossa caminhada é dessa maneira. Aquela condição bem importante assim, que nós trouxemos quando viemos para esta terra a força, a coragem, e nós sabemos assim que essa força, essa coragem, ela atua, porque aquela criança pequena, ela faz o som de horas de nascida e ela é atendida. Depois ela aprende a equilibrar-se, ela segura nos objetos, nas coisas, e aprende a equilibrar e depois dá os primeiros passos. E quem já viu o desenvolvimento de criança sabe que a criança toma muitos tombos. Então o que acontece? A coragem de iniciar novamente. Agora a bondade interna para nós mesmos, porque quando nós nos tornamos sábios, nos conhecendo, nós melhoramos não é para os outros, é para nós, porque a gente convive bem com a gente. E muitos já viu uma pessoa tropeça e volta e chuta a peça tropeçada. Quer dizer assim, que falta bondade para esse. E é bem importante assim, porque se nós temos a capacidade de mudar a norma do tempo e do espaço, porque aquele comerciante ele mudou a norma do tempo e do espaço para ver o que ele vai comprar. Aquela dona de casa ela mudou a norma do tempo e do espaço e viu aquele preparado antes. Como seria melhor aquele preparado com os ingredientes que ela estava ali juntando para que pudesse ter aquele preparado, aquela veste. Então nós temos muitas referências assim de mudança de norma de tempo e de espaço. É isso que cada um de nós precisaria de ter esse cuidado para nós, porque todo o benefício que nós fazemos não é para as outras pessoas. Falecido é esta condição, quando aquele que tem costumes bons, isso é bem importante assim. Então os auxílios, essas pessoas que passam por situação assim, eles são os chamados bons na nossa vida diária. Quer dizer que aqueles que não são chamados bons,
quando passa por situação assim, é muito mais danoso ainda, porque ele vai ter que conviver com aqueles que ele o prejudicou, quer dizer que é muito mais grave. Mas esses que tiveram conduta boa, e simplesmente por não ter tido o interesse da continuação da vida, passa por essas limitações, que pode gastar até centenas de anos para poder ter a possibilidade de ir para as regiões luminosas. Então essa bondade interna faz com que a pessoa passe a ter uma reflexão para ele mesmo, porque as coisas de matéria grosseira a gente vai observando assim, que tem muita importância. Aquela empresa, tantos e tantos vivem daquela empresa, muitas centenas de famílias vivem daquela empresa. Quer dizer que as coisas de matéria grosseira têm a importância, mas o jeito que eu estou vivendo em relação à minha vida interna, é isso que eu preciso de fazer a diferença. Então, não é não ter as coisas de matéria grosseira, é como eu vivo em relação ao relacionamento com aqueles com quem eu relaciono. Quer dizer que na nossa vida interna, nós tínhamos que ter um relacionamento com aqueles de igual espécie, que têm os mesmos interesses que tem que ter para a continuação da vida e fazendo um estudo do período anterior antes de virmos para a matéria grosseira. Quer dizer que a vida nossa teria que ser assim, um equilíbrio, uma ponderação diariamente. Então o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essa naturalidade assim, da pessoa ir observando o procedimento que ela precisa de ter para ela mesma. O primeiro mandamento é esta condição assim, da pessoa ir fazendo uma reflexão de quais os valores que ele está tendo na sua vida diária. Porque muitos e muitos acham assim que no período da velhice ele vai ter tempo. O período da velhice seria a cobertura de uma casa. Mas se as estruturas da casa se apresentam enfraquecidas e as paredes apresentam tortas, inseguras, então não tem finalidade cobrir uma casa com rachaduras, com paredes tortas, com o alicerce enfraquecido. Então quer dizer assim, não teremos como assimilar as informações, não teremos como discernir o caminho que eu preciso de ter, porque eu descuidei a vida toda. Muitas vezes o jovem pensa que tem tempo pela frente, não tem. É a estrutura, é o alicerce. Quer dizer que a vida toda de uma pessoa é sendo cuidadosa com ela mesma. Junto com essa caminhada interna, a pessoa tem que lembrar que o corpo de matéria grosseira é um instrumento que ela precisa para viver na matéria grosseira. Quer dizer que faltou a sabedoria para conviver bem com aquilo que o corpo físico necessita, entra a desarmonia que tem o nome de doença. E a gente sabe assim que quando apresenta uma desarmonia, para aquele que apresentou essa desarmonia é muito sofrimento. Então a ponderação a vida toda de perceber como nós somos, como estamos caminhando, é todo um instante. E a gente vai observando assim que é todo um instante. Porque se a pessoa vai fazer um preparado, se ela tem um zelo na sua moradia, se ela tem um cuidado, toda hora ela está fazendo um alinhamento naquele preparado. E se ela tem mais funções, ela vai fazendo as funções de acordo com o tempo que ela tem. Então, na nossa vida, nós tínhamos que lembrar assim, que existe o terceiro mandamento, que é fazendo uma reflexão do período anterior que a pessoa caminhou. Quer dizer que os 6 dias da semana, como foi caminhado, e a maneira que ela precisa de ter para continuar fazendo essa maneira, esse equilíbrio. Então, toda a época da nossa vida, nós tínhamos que nos mantermos alerta, porque entrar naquela condição de falecido, sem ter o conhecimento da fase que o corpo físico vai ter que apresentar, que é o desenlace, então, cada um tem que lembrar assim, o desenvolvimento é pessoal, e a pessoa precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade.